Ju. Ah, tudo Boa legal. noite! Boa noite, galera maravilhosa. Aqui é só os guerreiros. Só os guerreiros. Sabadão à noite, colocamos uma música de balada, esquenta pro Deixa eu rolê. tirar uma foto assim, ó. Muito bom, gente. Primeiro, parabenizar vocês por estarem aqui conectados no nosso sexto dia de vendas, a base de vendas, que está sendo uma experiência muito legal. E é isso. Não, e além do parabéns, né? De vocês estarem buscando o conhecimento, de vocês estarem aqui os 6 dias, né? 7 dias. Vocês querem algo a mais, vocês querem ter mais conhecimento, mais técnica, para na hora da ação vocês se diferenciarem da média. Essa é a realidade. Vocês vão ver que com certeza vocês vão começar a colher muito mais resultados. Vai ser muito mais efetivo o dia a dia de vocês na prática para absolutamente todos os negócios, né? Então, parabéns, isso é incrível. E a gente está muito feliz também por entregar esse conteúdo para vocês, de coração, que a gente está fazendo, porque está sendo incrível também para a gente. A gente ama, né? Então, compartilhar é muito bom, né? Então, a gente tem que aproveitar e abundância para todos. Boa. Dia de hoje, todo mundo fez atividade, gente? A Momento galera tá professora. fazendo a lição de ó, já vi que alguns ali pecaram. Uns ficaram, tipo, na Não sei moita, se eu assim, respondo, nem deixa fez quieto. cara de paisagem. Eu não vou contar nem quem, né, Dait? Você se dedou. Olha lá, acho que é a estrelinha. Ah, fez atividade? Ah, bom demais. Vai dar estrelinha, estrelinha, ó. Vai ter acesso ao e-book, Márcio. Ah, boa, boa. Acho que a gente já para todos para a galera que a gente viu aqui presente nos 7 dias, super comprometida, a gente já poderia, ó, acabou já disponibilizar para eles antecipado o que eles merecem. Não só o material, mas depois a gente vai divulgar também as gravações aí para vocês. Não vai ficar aberto, mas a gente vai divulgar para vocês aí poderem rever as aulas aí, que é um conteúdo que ficou muito legal. E bora lá. Bora pro dia de hoje. Hoje a gente vai falar Gente, vocês vão. da maior dor que a gente está descobrindo cada vez mais que não é, né? Essa maior dor que todo mundo fala que é o fechamento. Mas se você entendeu do começo até agora, a gente sabe que na verdade é falta de demanda, é falta de qualificação, é O, falta de. o É fechamento, na pecar. verdade, ele paga o pato. É. Sempre sobra para o fechamento, né? O fechamento é a consequência de um trabalho bem feito antes, né? Essa é a verdade. Exatamente, ele começa na primeira etapa. Então vamos lá, gente. Nem Compartilhando aqui com vocês sobre esses pontos importantes dentro do fechamento, né? Então, é uma pergunta para qual a resposta confirma uma venda. É isso que a gente está buscando. o fechamento nada mais é que exatamente essa frase, gente. Super simples. Conseguir uma resposta. Exatamente. Seja ela sim, seja ela não, que inclusive o não, ele é sempre muito bem-vindo dentro do processo, a gente já falou um pouco sobre isso, tá? Então, é conseguir exatamente uma resposta. Ela positiva, maravilhoso, a gente celebra, ela negativa, a gente celebra também, só que a gente coloca dentro de um outro processo, porque a gente sabe que é um ainda De não, acompanhamento. e né, vai para outro processo dentro desse funil de vendas, e aí é importante vocês entenderem isso. E muitas vezes as pessoas pecam exatamente nesse ponto, que é justamente as regrinhas de ouro que eu coloquei aqui para vocês, tá? Que é sempre pedir a venda, porque por incrível que pareça, pode até parecer tão óbvio, gente, mas tem uma série de pessoas que deixam de pedir a venda. Isso é um ponto muito importante, tá? Quando vocês saem, né, de casa para levar o seu negócio, né, para uma reunião, para uma exposição, para uma prospecção, você tem que ter o seu objetivo muito claro. Porque senão, fica em casa, né? Você não está saindo quando você está dentro do seu horário de trabalho, né, onde você está focado dentro do seu negócio, você tem que ter os seus objetivos muito bem definidos e claros. E, obviamente, se você sai para uma exposição, você vai entrar no processo do fechamento e você tem que pedir aquilo que você quer.
Você vai fazer Você uma não, apresentação. você não pode sair sem uma resposta de lá. Você não pode deixar as pontas soltas. Você não Em pode. nenhum dos processos, na verdade, do funil, você pode deixar pontas soltas, tá? E na apresentação, você não termina, lembra a apresentação, a gente colocou o fluxo lá, você não termina a apresentação falando assim, então é isso, muito obrigada, né, pelo seu tempo, pela sua atenção, tchau. E, Você gente, puxa o deixa eu, fechamento. deixa eu confessar algo para vocês. Ele fazia isso. Durante um tempo eu fazia isso. Muito. Mas olha que interessante. Sabe por que que eu fazia? Porque eu tinha medo. Eu não sabia, na verdade, como conduzir. Eu não entendia, eu não entendia o fluxo do processo de fechamento. Eu não pedia e eu falava, puta, legal, cara, vamos falando. Vai lá pensar, Sabe, lembra? eu queria me livrar da pessoa. Porque eu falei, nossa, eu não vou saber conduzir, eu não sei o que eu falo. E se a pessoa perguntar algo que eu não sei, nossa, ferrou. Então, assim, era tanta insegurança, tanto medo, que eu queria me livrar da pessoa. Nossa, fiz a minha parte. Se a pessoa não quiser agora, se ela não pedir, eu não vou falar. Eu não vou pedir, eu não vou dar comando, eu vou me livrar dessa pessoa. Né? Olha que loucura, gente. Né? Mas eu fui um cara que durante, não é pouco tempo, tipo, uma semana, não, durante meses eu fazia isso. Passou de um Tá? ano, né? Quase um ano. Quase Né? um Não ano. sei expor tanto assim. A gente tem que falar a verdade, ué. E daí cria o link, né, da segunda regra de ouro, que antecipe as possíveis objeções. A partir do momento que você está preparado, que você sabe o que pode ser perguntado, você não tem esse medo, você não quer fugir da pessoa que você acabou de apresentar. Você E, quer, vamos fechar, porque você foi lá com o objetivo, né? E mais do que isso, se você fez as etapas anteriores que foram É compartilhadas super durante leve. esses dias, você, na verdade, já identificou algumas dessas possíveis objeções. E olha que interessante, um ponto importante. Durante a sua própria apresentação, quando você identifica possíveis objeções, você já trabalha ela ali de uma maneira muito leve. Sim. Então, pô, se você sabe que daquela pessoa pode ser o tempo uma objeção, você já tem como, durante a sua apresentação, falar sobre o tempo. Se é uma questão financeira, a gente vai falar de todas as objeções aí. Então, se você fez as etapas realmente do funil com maestria, seguiu o passo a passo, você tem como antecipar isso, seja durante a apresentação ou seja estando mais preparado para o fechamento. Tá? E vamos lá. Gente, entendam o fluxo do fechamento. A partir do momento que entendi que existia um fluxo, eu comecei obviamente, eu sigo esse padrão, quem já, de alguma maneira, seja às vezes um cliente que está aqui, né, ou alguém que trabalha junto conosco, já me acompanhou. Cara, é muito nítido esse meu fluxo. E aí, para entender esse fluxo, eu preciso entender algo muito importante, que objeções são coisas boas. Eu tinha medo das objeções. Objeção para mim, lá no passado, era rejeição. Olha que loucura. Tipo, a pessoa colocava uma objeção e já entendia aquilo como uma rejeição, mas não. Gente, objeção é tipo assim, tô quase, falta pouco, me convence um pouco mais. É mais ou menos o que a pessoa está querendo te dizer, né? Me explique um pouco mais, me convence, ainda estou com uma dúvida ou outra, né? Tô quase lá, né? E aí você começa a entender isso. E aí existe um fluxo que eu gosto de seguir, a gente colocou aqui, que o primeiro sempre você terminou, gente, pede a sua venda. Porque por incrível que pareça, e hoje, né, nós tivemos durante a manhã e a tarde um evento, e, obviamente, durante esses dias a gente já falou mais ou menos com que a gente trabalha, com produtos, e a gente começou a colocar. E, gente, todas as abordagens que foram feitas, as apresentações que foram feitas, se converteram em vendas, né? Com o fechamento. Algumas delas não foi necessário trabalhar o processo de fechamento. Já foi, entregou o produto na Só mão, foi o gostou, comando, provou, pedir a venda. né? Quantas, Quer pagar no Pix ou quais produtos você vai querer, né? Quer pagar no Pix, no cartão? né? Ou no cartão? Rápido, eu dei o comando, pedimos a venda e a venda aconteceu. E gente, aqui tem um ponto, eu quero fazer um parênteses muito importante. Quando você pedir a venda e ela acontecer, você não fala mais absolutamente nada.
você finaliza ela. É entregar um produto, é assinar um contrato, é fazer o pagamento, né? É você entender qual que é. Calma, que eu vou explicar esse último ponto. Mas esquece, porque eu já vi muitas pessoas, nossa, não, vou levar isso aqui, e de repente começa a conversar de outras coisas, De tira outro o foco, assunto, perde, e de repente, putz, você perdeu uma venda por uma falar demais. distração, por falar demais. Então, isso é muito importante. Beleza. Quando você recebe uma. Objeção. Aí, obviamente, se você pediu a venda e veio um não, ou veio, na maior parte das vezes, veio a objeção, e aí você precisa realmente saber como que você vai lidar com essa objeção. E o primeiro ponto, gente, é amortecer a objeção. Tá? Nada mais. Você nunca vai bater de frente com o seu prospecto. Nunca. Né? Tem pessoas que são mais duras dentro do processo de, né, principalmente de fechamento e negociação, e às vezes elas pecam nisso. Então você nunca entra em desacordo, entra em combate, porque na verdade em discussão, quando você entra num confronto, podemos colocar assim, nunca tem um vencedor. Então o primeiro passo é você ir para o lado da pessoa, né? O amortecer pode ser chamado de cobertor, você bota um cobertor na pessoa. Eu entendo. Você pode usar a técnica Né? do sim. Sim, eu Sim, concordo, eu mas concordo. você expõe sua opinião. Exatamente. E depois, gente, é um ponto muito importante. Você isola a objeção. Tá? E por que isolar a objeção? Porque às vezes, e na maior parte das vezes, existe uma segunda ou terceira objeção. Eu fiz isso ontem no final. E aí é importante por quê? Porque se eu vou seguir esse fluxo do fechamento, ele vai ter uma lógica e ele tem um objetivo. Se eu trabalho aquela objeção e ao final disso tudo a pessoa fala, eu peço a venda, eu dou o comando de novo, e a pessoa fala, ai, mas também tem isso. Putz, eu vou ter que fazer tudo de novo. Trabalhar de novo a objeção. Então, putz, eu vou dar um exemplo. Putz, vou trazer um exemplo prático. A pessoa é uma pessoa que estamos, né, trabalhando. O objetivo é recrutar essa pessoa para trabalhar conosco no nosso time comercial, né? Ela pode trazer uma objeção de tipo, putz, Rafa, não tenho tempo. Cara, eu entendo. Ah, O dia a dia corrido, né? O dia a dia é corrido, você vai colocar, mas além do tempo, tem mais alguma coisa que te impede de trabalhar comigo? É uma maneira de isolar. E, gente, não tente responder pelas pessoas. Não suponha as coisas. Tá? Eu deixo ela falar. Rafa, é o dinheiro. Eu preciso pensar. Não sei. Vai ou não, vir. é só isso. Ou é só isso? Ela Não, é só isso. Legal. Aí eu vou começar a contornar, ou seja, trabalhar essa objeção. A gente vai falar as principais e vai dar exemplos para vocês. Tá? E aqui, dentro de um ponto importante, a partir do momento que você entende quais são as possíveis objeções que você pode enfrentar, fica muito mais fácil de você trabalhar ela. A gente vai trazer essas dicas. E você dá o comando novamente. Tá? Então, você pediu a venda, ele te deu objeção, você compreende ele, você isola a objeção, você contorna as objeções que ele trouxe e você pede a venda novamente. Sempre que você explica, você dá um comando para ação no final de novo. Porque senão fica aquela, é isso, né? E agora? E agora, o que que faz? Fica aquela situação. Você pede de novo a venda. Como que você prefere, então? Você quer pagar no Pix ou no cartão? Daí depende de como é o seu fluxo de negociação, né? E aí você dá o comando. Gente, depois que você deu o comando, você entra para a técnica CB. Eu ri, gente. A Aline perguntou, a Aline estava avaliando aqui o que eu tinha colocado. Ela, o que é CB? Ué? Cala a boca. Você cala a boca. Daí eu melhorei aqui, ó. Quem falar primeiro perde. Por quê? Gente, você tem que esperar a pessoa responder e não querer responder por ela. Porque a gente quer já responder pela pessoa, a gente já quer tentar, né? Putz, falar algo, trabalhar. Não, espera. Quer falar uma coisa que ela nem perguntou, quer dar um exemplo X, pede e fica mudo. Quem falar primeiro perde. Coloca isso na cabeça, porque é engraçado que você decora e você fala, quem fala primeiro perde. Ele falou, a venda está garantida.
Se eu falar, eu perdi a venda. Bota isso na cabeça que fica mais simples para você não falar. Isso é muito, gente, para cada uma das etapas. Quando você contornar a ideia ao comando, quando você isolar, quando você fazer, toda vez que você fizer uma pergunta, se contenha para você não querer responder essa pergunta para o seu prospecto, que é algo que, por incrível que pareça, acontece demais, tá? Então, não é você que tem que responder, é sempre ele. Então, durante todo o processo, você é a pessoa que vai falar menos, fazer a pergunta e escutar. E se você falar antes do que ele, depois que você fez uma pergunta, você vai perder, né? Encara isso que é muito interessante. A gente já encara como um joguinho. Encara como um joguinho que você vai ver como é muito legal. Tá? Legal. Aqui alguns pontos importantes. Quando a gente fala muito de objeção, e aí vem aquele apoio que o pessoal vai falar, meu desafio é no fechamento, eu não consigo trabalhar as objeções. E aí eu sempre falo, você nunca, gente, em todos os tipos de negócio, você não vai ter milhares de objeções. Você sempre vai ter entre 5 e 6 objeções. No máximo. Todo modelo de negócio não vai, tipo, praticamente impossível você ter mais do que isso. Ou seja, se você não está se preparando para responder somente essas objeções, você está brincando. Você tá sendo amador dentro da sua atividade. Por quê? Porque não vai fugir disso. Você tem que estar preparado para as possíveis objeções que você vai responder. E quando você está com ela dentro da ponta da língua, obviamente que você vai passar profissionalismo, você vai passar convicção, você vai estar com a sua energia e você vai saber conduzir isso muito bem. Isso a gente veio falando durante todos esses dias, faz toda a diferença dentro desse processo. Então, para cada uma das possíveis objeções que você pode receber, que você às vezes já conhece dentro do seu negócio, já saiba exatamente como você vai responder cada uma delas, tá? Então, a gente trouxe algumas objeções aqui que a gente sabe que são meio genéricas de todos os negócios, então eu vou ter dinheiro, eu vou ter tempo, eu vou ter perfil, não sei se eu tenho perfil, não sei se é para mim, não sei se é o meu momento, né? Sazonalidade, o que eu quero dizer com sazonalidade? É períodos, é período de férias, putz, é férias das crianças, é agora, é pandemia que trouxe muita insegurança para muita gente, né? Então, pandemia foi uma objeção de sazonalidade, ela não está sempre aí. Teve produto né? e serviço que foi maravilhoso, mas teve produto e serviço que foi péssimo. Exatamente. Então, qual que é... Aí entra, gente, o jogo de você entender, se vai começar a surgir essa objeção, quais são os argumentos que eu vou trazer para poder trabalhar ela, sendo que ela, às vezes, vai se caracterizar como algo que pode realmente impactar negativamente o meu negócio, né? A objeção do preciso pensar. Pensar ou mais informação. Mais informações. Gente, entenda isso. Pensar, quando a pessoa fala da primeira vez, ela é preciso pensar. Nunca é uma verdade, na verdade, né? Nunca é uma verdade, na verdade. É um embromation. Existe uma real objeção por trás do preciso pensar. A gente vai dar algumas dicas de como trabalhar isso, né? E às vezes a pessoa não é o tomador de decisão. Mas daí você teve um erro lá nas etapas, lembra de qualificação? Exatamente. Então, geralmente, quando você está ali no processo de fechamento com uma pessoa e ela não é o tomador de decisão, ou aconteceu que você rapidamente ali naquele momento, dependendo do seu negócio, naquela primeira abordagem que já foi ali na hora, que já virou uma exposição e que já virou um processo de fechamento, é óbvio que você não teve esse tempo de saber se ali a pessoa era o tomador de decisão ou não. Daí isso o que a gente faz? Né? Já deixa marcado a próxima reunião junto com o tomador de decisão. Exatamente, vai para o processo de follow-up já o mais rápido possível com o tomador de decisão. Tá? Vou dar algumas sugestões aqui, exemplos de dinheiro, né? Então, posso trazer exemplos. E, gente, se vocês quiserem mandar no chat alguma outra objeção que fuja dessa do seu negócio, ou alguma exemplo do seu produto, do seu negócio, do seu serviço, fica à vontade, tá? A gente que trabalha, né? A gente basicamente tem dois perfis de público-alvo, né? Então, nós temos potenciais consumidores e potenciais empreendedores para trabalhar conosco no nosso time de afiliados. Então, quando eu estou com uma pessoa para a venda de um produto e a pessoa vai trazer o ponto do dinheiro, ela pode trazer a respeito do valor. Está caro. Do preço, né? Do preço, na verdade, porque valor é outra coisa, vai trazer uma questão a respeito do preço. E aí eu tenho diversas maneiras. Eu entendo, né?
eu já tive uma percepção a respeito de suplementos, a respeito de saúde e nutrição voltadas para isso. E aí eu vou sempre pro lado dela, que é o primeiro ponto, além dessa questão financeira. Tem mais algum desafio que te impeça de adquirir esse produto? Não, não tem. Gostei do sabor, legal. E aí, obviamente, eu isolei e eu vou trabalhar, né, vou contornar. Tenho várias maneiras de fazer isso. Vou dar um exemplo a respeito das formas de pagamento. Você trabalha com cartão de crédito? A gente consegue fazer em até 3 vezes sem juros. Então, um produto de R$ 130, ele vai ficar ali 3 de R$ 43, né? R$ 43 está dentro do seu orçamento? Não trabalha com cartão. A gente tem Pix parcelado também. Exatamente. Então, eu vou oferecer ali as soluções para ela. E, obviamente, eu posso ainda, dentro de uma outra perspectiva, quebrar, né, às vezes, um valor que está, né, pô, R$ 40 por mês, eu estou falando de pouco mais de R$ 1 por dia. Eu posso trazer esse sentimento para ela, né? Estamos falando de R$ 1 por dia. Para você, benefício do produto. E aí eu vou trazer de novo para ela o benefício do produto. A gente está falando de R$ 1 por dia para você ter XX e benefício que você tinha me falado. Pega a dor da pessoa. E eu vou dar um comando de novo. Pix parcelado ou Pix no cartão? Dei o comando novamente, tá? Para, às vezes, um empreendedor que quer trabalhar conosco e por uma questão financeira também, né? E aí ele traz o tempo. Putz, é uma questão de dinheiro e é uma questão de tempo. Perguntei, ele falou tempo. Legal. Além do tempo e do dinheiro, tem mais? Eu vou isolar de novo. Além do tempo e do dinheiro, tem mais alguma coisa que te impede? Não, não tem. Legal. Eu sei exatamente como você se sente. No meu começo foi um desafio. Você vai para o lado dele, lembra? Sempre trabalhou assim, vai para o lado dele e eu vou contornar. Se eu te mostrar algumas alternativas de que você pode iniciar dentro, né, desse trabalho junto comigo, onde eu vou mostrar para você essa questão de você, dessa questão financeira, e você, antes mesmo de ter que pagar, né, o seu investimento dentro do negócio, você já gerar essa receita e as maneiras que nós temos de alavancar o seu negócio, independente do seu desafio de tempo. Porque, obviamente, a gente entende, a maior parte das pessoas, inclusive eu iniciei de uma maneira paralela, e a gente criou, obviamente, mecanismos. Se eu te mostrar essas alternativas, faz sentido a gente continuar conversando? Por que eu gosto de colocar isso, gente? Porque, olha que interessante, lembra que eu falei no passado que as pessoas têm medo de dizer não? Às vezes ele está me colocando essas objeções porque ele não quer me dizer não, e ele acha que eu vou desistir ao colocar objeções. Então, a partir do momento que eu identifiquei as objeções, levantei, né, de uma maneira, ainda não trouxe a solução para ele, mas coloquei para ele, se eu te apresentar uma maneira de você iniciar, né, considerando a questão financeira e a questão de tempo, faz sentido a gente continuar conversando? Aí eu vou matar se é uma objeção, se ele está querendo me enrolar ou se é realmente, ou se realmente são objeções. Não, eu gostei muito, eu quero entender, faz sentido a gente continuar conversando. Legal, eu vou trazer para ele como é que ele vai recuperar o investimento dele antes de chegar a fatura do cartão dele, né? Explicando como ele pode fazer isso. E, obviamente, eu vou mostrar a questão do tempo. Quanto tempo você tem disponível para desenvolver este negócio? Se você hoje fosse considerar iniciar esse negócio, quanto tempo você poderia desenvolver? Quantas horas por semana? Por quanto tempo você estaria disposto a desenvolver esse negócio? E quanto que você está, né, considerando esse tempo que você vai desenvolver, né, por quanto tempo você estaria disposto a desenvolver? E qual seria o resultado financeiro que você gostaria? Eu vou fazendo o cara se imaginar dentro do negócio. Poxa, então, como que você vai querer iniciar? Com esse ou esse? Com essa ou essa opção. Vou dar o comando de novo para ele, tá? Gente, de perfil, você pode, além de isolar, além de contornar, você pode usar exemplos de outras pessoas, trazer casos, prova social, como a gente já falou, você ter ou depoimentos, você ter ferramentas com você. Sazonalidade, você pode mostrar um outro cenário a respeito disso. As oportunidades que existem mesmo dentro da sazonalidade. Muitas vezes as pessoas desistem em relação à sazonalidade, mas você pode mostrar que existem oportunidades. O preciso pensar, sempre que alguém te disser preciso pensar, você coloca, que legal. Eu sei exatamente como você sente, porque eu tive que pensar. Vamos pensar junto? Porque provavelmente os anseios e as dúvidas que você tem
Eu já tive. E eu vou poder te ajudar. Me conta. O que está te impedindo de iniciar? O que está te impedindo de comprar? Aí eu vou descobrir a verdadeira objeção, porque, na verdade, no pensar, existe uma objeção oculta que não está sendo clara para mim, e eu preciso conseguir trabalhar aqui, tá? Então, eu preciso pensar, você pede para pensar junto, tá? E não é autonomia, eu preciso falar com meu marido, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com meu tio, com meu pai, com algum, provavelmente, formador de opinião, muitas vezes para validar a decisão daquela pessoa a respeito daquilo, daquele serviço, daquele produto que ela está adquirindo ou ela está se envolvendo. Tá? Então é importante você saber trabalhar. Maravilha. Né? Quando que você acredita que a gente consegue se reunir? Por quê? Se você for falar com essa pessoa, quais são os pontos que você acha que ela vai levantar? Você tem capacidade para responder todos esses pontos? Provavelmente vão surgir dúvidas. E eu já percebi que você gostou muito do negócio. E aí, provavelmente, essa pessoa pode te questionar, você não vai saber responder, e talvez a gente não consiga nos reunir novamente. Quando que a gente consegue se reunir para, de uma maneira muito profissional, a gente passar as informações de uma maneira correta para essa pessoa? Faz ela entender o cenário, ela tem que entender que não vai ser muito bom, e mostra que ela vai precisar de você para esse cenário, né? Para essa exposição. Poxa, preciso falar com meu marido. Poxa, né? Cobertor, vai para o lado dela, eu entendo. Além de falar com o seu marido, tem mais alguma coisa que te impede de falar com a sua esposa, de falar com o seu filho? Não, não tem mais nada que impede. É só isso. Legal. Quando que a gente pode marcar? Por que que eu te falo isso? E aí eu coloco exatamente o que eu coloquei. Você acredita que hoje ou amanhã já quer mandar uma mensagem para ele, para ver quando a gente marca e tudo mais, né? E coloco exatamente como ela pode fazer, tá? Gente, pontos de atenção dentro do processo de fechamento. Seja objetivo. Lembra? Segue o fluxo. Você tem um objetivo que não é encontrar a pessoa, abraçar ela, conversar, dar risada e ir embora, tá? É fechar a venda. Exatamente. Responder apenas perguntas que foram feitas. Gente, às vezes a gente tem tanta informação E fica tão ansioso que que a fala gente quer mais. passar um monte de coisa que a gente fala mais do que deveria falar. E aí, esse é um ponto importante. Por que eu coloco seja objetivo e responder as perguntas que foram feitas? Porque, às vezes, a gente mesmo, com tanta competência, com tanta informação, gera objeção para o nosso prospecto. Sim. A gente mesmo. Quantas vezes eu falei, nossa, cagada, não devia ter falado isso. Porque foi exatamente o ponto que o cara montou em cima, né? Eles falam assim, cara, por isso que eu falo, gente, às vezes você fez uma apresentação tão leve, se você já dá o comando da pessoa quer, acabou. Fecha. Depois você troca ideia. Depois você comemora, depois você troca ideia, depois você fala de outras coisas, celebra. Então, toma cuidado com isso, tá? Não levantar possíveis objeções que foram mencionadas. Quantas vezes eu já vi gente fazer isso? A pessoa nem falou de objeção nenhuma e a pessoa está lá trabalhando objeção que não existe. Ou às vezes levantou uma objeção que, putz, às vezes é uma que o cara sempre Outro cliente, enfrenta, né? ele veio com aquela, né, com aquela bagagem e aí ali ele coloca e, cara, a pessoa não falou absolutamente nada disso, né? Isso é um ponto muito, muito importante. Cuidado para não perder o foco, que é o que eu falei, às vezes você, gente, e eu vejo isso, às vezes você gerou tanta conexão com aquela pessoa, você fala assim, nossa, vai virar meu amigo. E aí você tem tanto ponto em comum, gerou tanta conexão que você quer falar de 1 milhão de coisas, você perdeu o foco, que o foco é o quê? Fazer negócio, depois você pode fazer o que você quiser, mas não esqueça o seu objetivo, né? Levantar pontos fracos do produto ou do serviço sem necessidade. Por incrível que pareça, tem gente que faz isso. Começa a falar, de novo, falar mais do que o necessário. Se atente ao foco, objetivo. Seguir o passo né? a passo. Seguir o passo a passo. E energia alta. Sempre. E a mentalidade de eu vim para fechar, eu vim para fazer negócio. Faz total diferença, gente. E sempre, como a gente já falou, durante todo esse processo, já falando como se a venda já tivesse acontecido, como se a pessoa já fosse seu cliente, do seu produto, do seu serviço. Tá? Muito bom. Muito bom. E aí, gente, é um ponto muito legal. Quem aqui gosta de fazer compras? A gente ama. Ele levantou os 2 braços, 2 pés. Gente, Ele gosta muito. Eu gosto demais. Eu gosto mais que a Aline. Me chama para fazer compra. Eu amo.
Eu amo. Eu gosto demais, gente. Isso Vocês é não têm noção. engraçado. Eu que fico sentada esperando horas, ele, e eu sou mais objetiva, assim. Eu Nossa, chego, pego e galera, já saio. eu adoro, gente. Eu adoro. E olha que legal. Mas é bom demais. A maior parte da galera adora sair para fazer coisa. É muito bom. Só que as pessoas não gostam que algo lhes seja vendido. Olha que interessante. Né? Olha essa loucura, não tem nem Divergência, não né? tem nem Tipo, congruência isso. eu amo comprar, mas eu não Só gosto que que é ninguém me justamente venda. qual que é o ponto aqui que a gente quer trazer. Se a pessoa sentir que ela está participando de uma empurroterapia, é uma pessoa que está empurrando aquele produto ou aquele serviço, né? Que está querendo ganhar, tirar uma vantagem. As pessoas não gostam de achar que elas estão em desvantagem, que você está tendo um ganho em cima dela. Elas não estão percebendo a Passar pra essência da trás. venda. Que a venda é o quê? É você solucionar o problema ou a dor de alguém. É exatamente Você isso. agregar, é Você você agregar, você proporcionar. somar, contribuir. Isso é a venda. Se não existe isso, entra esse sentimento. Por isso que eu brinco que a palavra vendedor é vendedor. Por isso que eu gosto de solucionador. Porque nós somos solucionadores. Solucionamos a dor das pessoas. Se você for um vendedor, você vai continuar vendendo dor. E aí você vai criar né? Você não vai gerar negócio. Às vezes você pode até fazer uma venda por terapia que às vezes a pessoa adquire para fugir de você. Só que o objetivo não é esse. O objetivo que a gente vem falando é gerar relacionamento, é gerar conexões, é agregar valor para que, obviamente, novas vendas aconteçam. A gente não quer uma, a gente quer muitas vendas, a gente quer muitos serviços, a gente quer muitas recomendações. Tá? Exato. E daí? Entramos em negociação. Muito bom. Aqui tem insights muito poderosos e coisas muito legais na parte de negociação, tá? Ou seja, objetivo, conseguir aquilo que você quer. Objetivo de qualquer tipo de negociação, gente, até no relacionamento. E vocês vão poder usar todas as técnicas. Aqui é a parte mais legal. A galera vai gostar mais da negociação que eles vão poder fazer no relacionamento deles do que no dia a dia de trabalho deles. Então, gente. O que é importante? Tem, né, produto e serviço, que a negociação é super simples, tem produto e serviço que a negociação é muito mais complexa. Então, a gente vai falar disso para você desenhar a negociação do seu negócio, né? As opções, enfim. Exatamente, que é muito importante. E, além disso, melhorar ou gerar uma manutenção do relacionamento. Porque, de novo, a gente vem falando durante todos esses dias da importância do gerar relacionamento, de melhorar relacionamento, de fazer uma manutenção de relacionamento. E a negociação, esse pilar muito importante do nosso funil de vendas, do processo de vendas que a gente vem falando durante esses 6 dias com vocês, ele é extremamente importante. E aqui vão dicas muito preciosas, tá? Foi muito legal, porque a Aline estava vendo e a Aline, ela conhece o termo, mas ela não sabia que era essa sigla. Aí ela virou para mim e falou assim, amor, o que é Batna? O que é Batman? Eu falei, a mulher do Batman. Eu falei, mentira que você inventou isso. Ele não, é a sigla certa. Enfim, é uma sigla em inglês, obviamente eu traduzi aqui. Decora. Agora vocês nunca mais vão esquecer que dentro da negociação existe a mulher do Batman, a Batman, né? Que é, na verdade, um termo em inglês para Best Alternative to a Non-Agreement. É um processo de negociação. Melhor alternativa. Eu já coloquei, né, obviamente, aqui para vocês em português, a melhor alternativa de um acordo, tá? E aí, gente, você tem que entender todos os cenários possíveis que você enfrenta dentro da negociação. Então, você está indo para uma negociação, quais são os possíveis cenários que você vai encontrar? Então, você sabe que dentro dali das negociações, lembrando que a gente vai ter negociações mais complexas e negociações mais simples. E aí eu vou trabalhar as complexas de algumas maneiras, vão entrar alguns pontos, outros importantes. Às vezes entra, né, questões de contrato, avaliação, NDA, um monte de coisa. Aqui, basicamente, até dentro da maior parte das negociações, entra o quê? Condições de pagamento. Aí você tem que entender dentro do seu negócio, né, margem de lucro, descontos, o máximo de desconto, né, o máximo, e prazo. Isso é o que você vai encontrar dentro dos seus possíveis cenários, né? Aqui eu estou dando de uma maneira mais genérica. Quem já tem um processo mais complexo já tem muito bem trabalhado. Geralmente é mais o autônomo, o profissional liberal, né, que às vezes não tem tanta clareza disso, tá? E aí, gente, você tem que avaliar dentro desses, né, possíveis cenários, os cenários
que é o ideal para você. Qual que é o seu cenário ideal? Perfeito, maior lucro. Perfeito. Nossa, chegar, vender desta maneira, No com Pix, essa forma de nessa margem de pagamento, lucro. nessa margem de lucro, nesse prazo que talvez você tenha ou não tenha dentro do seu negócio. Tá? Esse é o ideal. Você tem que ter a clareza desse ideal. Sim. Que muitas pessoas, por incrível que pareça, não têm. Não tem. Né? Ou dar todas as opções. Minha margem, tudo. Você tem que ter tudo. E qual que é o nível seu aceitável? Que é o limite, né? Exatamente. Qual que seria o... Bom, e aí, gente, é interessante porque o aceitável, às vezes, ele vai variar da negociação, do volume, né? Da quantidade de produtos ou serviços, do valor, né? Da sua margem de contribuição que está dentro daquele produto ou daquele serviço, do tempo de entrega, se é um parceiro mais estratégico ou não. E aí você tem que ter essa clareza do seu mínimo aceitável. E aí você ajusta para cada uma. Por isso que toda vez que você vai para uma negociação, é importante que você desenhe, né, a esposa do Batman para vocês aí, tá? E obviamente qual que é aquele cenário impossível que você não pode aceitar. E por que é importante você ter ele, gente? Porque às vezes você fez um negócio, aceitou uma negociação, porque às vezes a pessoa que você estava negociando negociou melhor do que você, e você entrou dentro de um cenário que para você era impossível. E aí o que acontece? Acho que todo mundo já fez isso, né? No caso, eu fiz com uma loja, lembra de imóveis? Não, mas a Aline é surreal, gente. Tanto que a Aline que negocia sempre as coisas, porque ela é infinitamente melhor do que eu, tá? Ela consegue coisas incríveis. Eu tenho certeza que ela chega ali no cenário ou impossível ou o mínimo aceitável, né? De toda vez que a gente vai fazer tipo de negociação. Então você tem que ter essa clareza do seu impossível, por quê? Porque você não pode aceitar ele. Só que se você não tem a clareza de qual que é esse cenário, às vezes você cai nele. E aí você perdeu tempo, perdeu dinheiro, né? Você não vai ficar feliz. Você às vezes não vai entregar se é um serviço ou alguma coisa bem. Por quê? Porque você já falou, cara, como é que eu fui aceitar isso? Errei. Eu não tenho margem, não tenho lucro, eu estou indo trabalhar de graça ou no prejuízo. Ou seja, você está tão ansioso para fechar, você quer fechar de qualquer forma, que você não pensou que aquele cenário que você fechou era impossível. Mas você queria fechar. Porque você não tinha essa base, isso muito claro, né? E é importante. Então, desenho, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é muito legal você trazer esses conceitos aqui, tá? Algumas dicas poderosas também dentro do processo de negociação. Seja firme e também seja gentil. Postura. Tá? Você tem que tomar sempre aquele cuidado para você não apertar tanto para não espanar. Sim. Né? Obviamente, então você tem que encontrar esse meio termo de ser firme e gentil dentro do processo de negociação. Né? Mostre que o outro está ganhando. A gente acabou de falar sobre isso. As pessoas fogem quando elas sentem que elas não estão, né, numa vantagem ou não estão ganhando. E você tem como passar isso, esse sentimento para as pessoas. Aí, obviamente, entram gatilhos importantes dentro do processo de negociação, que é senso de urgência e escassez. Tá? E aí, gente, óbvio que para alguns negócios você pode ter urgência ou escassez, para outros talvez você não tenha. Talvez às vezes você tenha uma promoção que ela tem uma data de validade, ou né? Estoque Aí limitado. você tem como colocar senso de urgência, às vezes você tem um estoque limitado, às vezes está numa condição especial, né? É um serviço. Então, assim, tem várias maneiras de você colocar esses gatilhos que são importantes. E é importante você ter eles, claro. Porque, de novo, talvez às vezes você não tenha. Quantas vezes a gente não comprou? E aí, gente, trazendo de tudo isso, a venda é sempre um processo emocional. Tá? É sempre um processo emocional. Sim. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes vocês não saíram de casa? Nossa, preciso ir no shopping, preciso comprar uma calça. Você foi no shopping, não encontrou a calça e voltou para casa com outra coisa. Comprou uma blusinha, comprou outro negócio, comprou uma cueca, comprou uma meia, comprou outra coisa que você não precisava. É louco, porque é esse processo emocional. Então, às vezes, a gente... e aí, quando a gente traz... Quantas vezes a gente não fechou algo na emoção de vai acabar, é o último. E, às vezes, a gente nem sabe se é ou não. Né? Mas a gente vai pelo impulso
pela emoção. Então, você tem... Esses são gatilhos poderosos dentro do processo de negociação. E, obviamente, sempre tem uma cartinha na manga, né? Para você poder sempre usar esta carta na sua manga. Se necessário. Exatamente. O que eu gosto, tá, gente, dentro da minha carta na manga? Vou trazer aqui um exemplo meu. Nossa, até. Quando a gente tem, todos os meses, na verdade, a gente tem, né? Se você não tem, que você tenha, que você realmente tenha objetivos. Então, a galera tá conectada, gente, desculpa a gente não ficou olhando tanto, que a gente tá com a galera aqui no Zoom também. Às vezes você não vai ter, se você não tem claro quais são os seus objetivos do mês, o que você está buscando, o que você quer, quais são os números, qual a sua meta, qual o faturamento que você deseja, tá, você não persegue, você não vai atrás, acabou o mês, você tá no modo deixa a vida me levar. E aí você não sabe se foi bom, se foi ruim. E a gente sempre deixa uma carta na manga porque a gente sempre tem muita clareza daquilo que a gente está buscando, daquilo que a gente quer para o processo do nosso objetivo do mês. Dentro do, às vezes, meta de curto, médio e longo prazo, enfim. Mas a gente sempre deixa uma carta na manga, por quê? Para poder usar e trabalhar para atingir esse objetivo. E aí eu vou usar ela a meu favor. Que vai ser o quê? Eu vou usar um produto, eu vou fazer uma campanha mais específica, onde eu vou abrir mão e vou entrar um pouco mais na minha aquela zona do aceitável. Eu vou deixar uma promoção engatilhada, eu vou deixar um produto à disposição. Então, pô, eu vou trabalhar, vou dar um exemplo. Estou trabalhando a minha venda ali, tá? O meu objetivo é putz, está faltando pouco ali para eu fechar o meu mês. Gente, às vezes se eu adicionar um produto de brinde, sabendo que isso está dentro do meu aceitável, acaba sendo uma carta na manga você colocar um produto, você fazer um processo de upsell e cross-sell numa condição completamente diferente, tá? Isso entra como uma carta na manga para você. Então tenha sempre uma cartinha na manga a gente gosta muito de usar para atingir o nosso objetivo quando a gente já está ali nos acréscimos do segundo tempo, para justamente não acabar o mês ou o período fora do nosso objetivo, tá? Deixa eu só dar um exemplo aqui do pessoal do Instagram. Falou que trabalha com investimento e ele tenta zerar a emoção porque investimento é algo de longo prazo, né? Mas o que é legal no investimento? Você fazer o acompanhamento e lembrar do desejo, do porquê que a pessoa está investindo. Então, você sempre trazer o emocional, por mais que seja a longo prazo, você lembrar o porquê que a pessoa está investindo. Qual que é o desejo dela de guardar aquele dinheiro? Qual é o objetivo final? E você, com o acompanhamento mensal, lembrar a pessoa disso. Você gera mais conhecimento, você gera mais conexão com essa pessoa cada vez mais. Ela vai falar, pô, ele lembrou de mim, olha, ele lembrou de mim por causa desse meu objetivo. E daí você traz a emoção de novo para a pessoa se manter disciplinada. Então, isso é importante, sim, você relembrar a emoção da pessoa, por mais que seja a longo prazo. Saudade de você, meu irmão. Precisamos marcar um cafezinho, né? Tô te devendo Ficar o isso. rei do yoga, né? Bom, grande abraço, meu irmão. Obrigado pelas considerações. Dentro do que o Zé trouxe, que a gente pode colocar como exemplo, né? Eu acho que quando a gente traz essa emoção, a gente falou durante esses 6 dias, né? Entender que a gente lida com pessoas e nós somos seres de emoção. E toda vez que a gente consegue, a gente sempre trabalha e a gente gosta, tá? De trabalhar com o sonho das pessoas. É uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito legal. Principalmente quando você consegue contribuir para a realização daquele sonho. Só que entra um ponto exatamente muito importante, que é você manter a pessoa dentro daquele trilho, dentro daquela estratégia, dentro daquela jornada, para que ela não se distraia e não perca, não esqueça daquilo e continue na disciplina, seja na disciplina dos investimentos, seja na disciplina de negócios, do empreendedorismo, do processo de vendas. E aí você tocar e relembrar esses pontos sempre é muito importante. E eu sempre gosto de uma técnica que é do imagine, né? Às vezes uma pessoa fazer um investimento para o filho que quer fazer para quando ele tiver 18 anos fazer um intercâmbio. Gente, toda vez que você falar com aquela pessoa, imagine seu filho realizando esse sonho, que talvez tenha sido um sonho com 18 anos, e isso, olha as experiências que ele vai ter e tudo mais, e você relembrar ele disso, tá? Aí você pode trazer o quê? Você pode, de tempos em tempos, como é que eu vou me comunicar com essa pessoa e vou relembrar esse sonho?
Então, quando você tem, como a gente já falou lá atrás, durante esses dias, um CRM, você tem controle de tudo isso, e eu sei que para aquele meu, dando um exemplo aqui, que tem um cliente que está focado em investimento, que tem esses sonhos objetivos, como é que eu posso manter um contato com ele, proporcionar exposições diferentes para manter ele disciplinado? Então, às vezes eu vou pesquisar ali uma matéria a respeito de uma universidade ou de um intercâmbio super legal e diferente. Cara, vi isso aqui, lembrei de você, manda pro cara. Ele nem precisa saber que você acabou fazendo isso de uma maneira intencional. Que você foi lá, pesquisou, pegou e mandou, né? Não, cara, lembrei de você. Olha isso aqui que interessante. E Então tem várias maneiras, né? várias. De você manter isso. E vou dar só um pitaco amanhã, a gente vai falar sobre pós-venda, né? Então, imagine daqui a 18 anos você acompanhando esse cliente, ele realiza esse sonho. Você vai ligar para ele FaceTime via vídeo e com uma taça de champanhe brindando o que ele conquistou. Porque você está junto, você fez parte desse processo, você se diferencia absurdamente. Eu já fiz isso algumas vezes com alguns clientes, então, quando alcançou no aniversário, gente, liga, não manda só um WhatsApp, né? As pessoas é diferente. Hoje, a realidade, você receber uma ligação no seu aniversário, né? É realmente as pessoas que estão ali com você. Então, seja esse profissional diferenciado. Tá podendo falar? Eu quero dar uma ligada para você. Se é um cliente mais próximo, liga via vídeo. Se é um cliente que você não tem, né, não é uma conexão tão próxima assim, liga via telefone. Isso faz total diferença, tá? Gente, tem muita coisa. A gente vai trazer amanhã o último dia que a gente traz o processo de pós-venda. Gente, eu sou apaixonado pelo processo de pós-venda, tá? Eu gosto muito de estudar, porque eu gosto de estudar o que a gente chama de Customer Experience, que chamam de CX, está na moda, mas é um encantamento, é o modo Disney, é o modo de você criar uma metodologia. A gente vai trazer muitas coisas legais para vocês amanhã dentro do pós-venda, que auxiliam dentro dessa melhora de relacionamento, fazer com que o seu cliente trabalhe a seu favor, tá? Aqui outras dicas. Dicas finais sobre negociação. Eu falei isso também durante esses 5 dias que a gente passou, sobre preço e valor, né? Então, você nunca fala o preço do seu produto, que ele é na etapa de negociação que você vai tratar. Mas sim, você agrega o valor desde a prospecção até a hora do fechamento, e daí o preço ele vai ser apenas um número. Porque você agregou tanto valor, você gerou tanta conexão, o cliente viu tanto benefício e ele percebeu o quanto vai somar aquele produto ou serviço no dia a dia dele, que o preço, ele não, tá tudo bem. Por isso que o pedir o fechamento é Pix ou cartão, eu já posso te mandar o link de pagamento, daí depende, né, como que é a sua negociação ali. Ele vai ser automático e sempre com o pensamento de que o meu produto ou o meu serviço está mudando a vida daquela pessoa. Daí você não tem vergonha de falar o preço do teu produto. Você não tem vergonha de mandar quando ele perguntar. E lembrando, você sempre vai colocar o preço agregando ao que você está solucionando para o seu cliente. Não é simplesmente, meu produto, sei lá, sua conta deu R$ 1.000 que você pode fazer em 3 vezes. Não, você vai colocar. Ó, para o benefício XYZ, você pode fazer em 3 vezes de tanto. Você não coloca nem o valor cheio, você pode colocar 3 vezes. Ou Pix à vista. Então, você agregou um valor ali também, porque você falou do benefício antes de você falar do preço, tá? E criar valor, gente, é contribuir para o sucesso do teu cliente. Se você fez isso desde a prospecção, se você agregou valor na vida dele, ele te vê como um profissional diferente. E, de novo, o preço só vai ser um ponto ali que é na negociação que você vai falar, né? E existe uma tática, dependendo do seu produto ou serviço, existe uma tática que você pode utilizar, que é a tática de contraste. Tem produto ou serviço que você pode apresentar um valor maior, mais para você, assim, assado, escassez, você pode usar. Eu faço nessa condição, hoje ou até amanhã, de X. Que, na verdade, o menor já é a sua condição ideal. Você só colocou o maior para ter uma tática de contraste ali para ele. Porque toda vez que você quer vender, sei lá, um exemplo, loja de roupa. Você quer vender, que eu vi que ela está aí hoje de novo.
Você quer vender uma blusa que custa, sei lá, R$ 1.200. Você vai mostrar para o seu cliente a que custa 2.000 primeiro. Você entendeu, conversando, ele quer aquela blusa daquele jeito, ela custa R$ 1.200. Só que você vai mostrar de 2.000. Dele, não, essa não. Essa é a sua cara, porque você falou disso, disso, disso. A de 1.200. Ele vai falar, pô, de 2.000 para 1.200 é essa mesmo. Você traz a sensação para o teu cliente que nossa, não, olha, ela ainda pensou do jeito que eu falei, olha que legal, é mais barato, quero essa. Então, tem várias maneiras Tem de você várias trazer maneiras de isso. você trazer essa E tática de contraste. dentro do contraste, você, obviamente, você vai usar dentro das suas estratégias, do seu cenário ideal de negociação, para saber exatamente como você vai trabalhar elas. E geralmente, se você tem geralmente 3 alternativas, a do meio acaba sendo mais utilizada. Isso é cientificamente comprovado. Tá? Então, às vezes, você coloca o seu ideal ali no meio e o top, né, o maior valor, o valor mais agregado, você teria o cenário espetacular. No né? nosso Que negócio, muitas vezes acontece. No nosso negócio, por exemplo, a gente tem 3 alternativas. E a gente sabe, a gente tem os dados disso, que a alternativa intermediária acaba sendo a mais utilizada. E para cliente, a gente tem a alternativa do preço cheio ou fidelidade. Que né? Esse contraste. Então, esse contraste também ele existe no nosso negócio. E amanhã falaremos pós-venda, que é um pote de ouro absurdo que as pessoas deixam de lado, elas esquecem os clientes que elas têm e vai atrás de prospectar novos clientes, e a gente tem uma mina de ouro em casa e muitas vezes não sabe, né? É tão mais fácil e inteligente trabalhar com pós-venda, gente. Quando você entende isso, você tem que entender, é muito legal. Praticamente são 2 negócios, processos, obviamente, tudo está dentro do funil de vendas, mas se você entende que o pós-venda é um trabalho que é um pouco diferente do processo de venda, e você faz ele com excelência, você não tem noção do poder disso. Tá? Hoje a gente... Nossa, hoje foi fantástico. Hoje a gente se empolgou. Hoje vamos embora. Vamos compartilhar aqui a atividade lição de casa. Vamos lá. Lição de casa, gente. Galera do Insta, a gente está vendo que vocês estão conectados aí, participando. Se vocês quiserem, manda pra gente aí no direct. Manda pro Rafa, ou pra Aline, que vocês querem a lição de casa do dia de hoje. Depois, se vocês quiserem os materiais dos outros dias, mandem pra gente também, tá? Vamos lá, gente. Olhando para o fechamento, qual a sua maior dificuldade no fechamento? Escreve qual que é. Escreve, não Porque às vezes, por incrível que pareça, às vezes você não sabe qual é. Mas, meu desafio é o fechamento. Qual etapa? Onde que você está parando? Qual está sendo o desafio? Você está pedindo? Justamente para você poder trabalhar. Qual que é o processo de fechamento que você utiliza hoje? Qual que é o fluxo do seu negócio, né, que você utiliza? Quais as principais objeções que você recebe? Anota. Por quê? Você vai depois responder como que você vai trabalhar cada uma dessas objeções. E se não souber, para você. Exatamente. Precisa de ajuda, pode mandar para a gente, mas por quê? É aquilo que a gente falou, gente, não vão mudar muitas objeções. Então, se você está com a resposta das objeções na ponta da língua, você trabalha com crença, convicção, energia e profissionalismo, tá? Vamos lá. Para o processo de negociação, você vai desenvolver o seu Batman. A Batman. Né? Então, você vai colocar lá qual que é os possíveis cenários que você vai encontrar né? Dentro do seu processo de negociação, qual que é o ideal, qual que é o aceitável e qual que é o impossível. Tá? Qual senso de urgência você utiliza, qual será seu gatilho de escassez e qual será a sua carta na mão. Tenha isso claro e definido. Quando que você vai utilizar? Em qual condição que você pode trazer uma carta na manga? Tá? Poxa, eu não tenho hoje um gatilho de escassez. Pô, faz sentido eu ter? Não, dentro de alguns negócios, gente, não cabe gatilho de escassez. Né? Para alguns negócios, cabe. Senso de urgência, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que cabe dentro de uma negociação? Negociações mais complexas, ter um lead time maior até a sua conclusão, vai ser muito difícil você ter um senso de urgência. Então, você tem que saber como conduzir esses gatilhos importantes que você pode utilizar dentro do processo de negociação, tá bom? Vamos interromper aqui. E, gente, maravilhoso estar aqui com vocês. Quero agradecer de novo
Todos vocês estão aí no sabadão, a essa hora da noite, na balada das vendas aqui, para poder adquirir conhecimento. Não tenho dúvidas que vocês vão colher os frutos disso, não tem jeito, né? O trabalho sempre vai devolver essa dedicação, essa entrega de cada um de vocês, faz toda a diferença. Quero lembrar que amanhã, no último dia, eu vou... É o último dia. Que chato, hein? Nossa, tô triste já. Mas amanhã nós anunciaremos algo muito legal e eu tenho certeza que vocês estão aqui sempre conectados com a gente. Vão gostar demais, tá? Isso veio durante essa semana, durante essa experiência aqui com vocês. Então, não tenho dúvida que vocês vão gostar do anúncio que a gente vai fazer amanhã aí para todos vocês. Beleza? Ótimo fim de semana. Aproveitem o domingão de vocês. E até amanhã, 9h30. E ótimas vendas. Valeu!